Olá, você que está começando o curso preparatório para a elaboração de projetos de intervenção. Eu sou a professora Cláudia Tenório, assistente social, mestre e doutoranda em serviço social, e eu trago para você uma proposta que vai fazer com que você, ao que se prepare para elaborar projetos de intervenção solicitados em questões discursivas de concursos públicos, você também tem uma preparação para elaborar propostas profissionais. O projeto de intervenção é aquilo que vai ser o caminho, o orientador para que uma proposta profissional ela possa ser desenvolvida. Existem outras propostas, outros projetos, por exemplo, o projeto de pesquisa, é o projeto que estava envolvido com a investigação científica. Existem projetos que vêm no sentido de fazer com que se implante uma organização não governamental, e esses projetos são conhecidos como projetos sociais. Mas o que nós vamos estar nos ocupando nesse curso é do projeto de intervenção. É um projeto bem focado, bem direcionado para a prática profissional, que tem a ver com aquilo que é a identificação de uma demanda, uma problemática, e traçar um caminho, um orientador para que o profissional ele possa ser conduzido naquilo que é o enfrentamento dessa problemática. Alguns profissionais, quando chegam em instituições onde não existe um serviço social, eles são convidados a implantar o serviço social, e isso acontece por meio de um projeto de intervenção. Existem também aqueles profissionais que chegam em instituições que já têm serviço social, mas eles são solicitados a elaborarem algo que vem no sentido de enfrentar uma problemática identificada. E esse enfrentamento, ele precisa ser sistematizado, ele precisa ter passo a passo, etapas, e isso vai caracterizar o projeto de intervenção. Talvez você que está aí iniciando esse curso já tenha algo já idealizado, uma demanda que você precisa estar criando um enfrentamento. Então eu te convido a você pegar uma folha de papel, porque o curso pretende ser prático, e à medida que nós avançarmos nas telas, você possa já estar escrevendo algo que vai contribuir para que você elabore esse projeto de intervenção. Nós vamos ter inicialmente, dentro do nosso curso, a apresentação de ideias norteadoras, porque o projeto de intervenção ele também precisa ter o seu fundamento. Ele está pautado dentro de uma proposta teórico-metodológica. E isso vai fazer com que você também busque essa identidade para o seu projeto de intervenção. Depois, nós vamos estar percebendo como que esse projeto de intervenção ele está referenciado também na instrumentalidade do assistente social. Por quê? Existem projetos de intervenção de outras profissões, de outros profissionais, mas o que nós vamos estar trazendo aqui, ele está muito relacionado à prática do assistente social. E, em terceiro lugar, nós vamos estar aí chegando a uma dimensão onde nós vamos construir juntos o projeto de intervenção. Então, como eu já te orientei, pegue esse caderno, essa folha, com uma caneta, um lápis, e se propõe a ter um momento de construção, onde as ideias vão fluir a partir daquilo que você ouvir, e nós vamos ter aí não apenas um curso online, mas um curso muito interativo. E já iniciando o nosso curso, falando daquilo que é a base que nós precisamos ter ao elaborar um projeto de intervenção.
Algumas pessoas, elas ficam muito já ansiosas de elaborarem as etapas que compõem o projeto de intervenção, mas eu quero ter com você, inicialmente, algumas reflexões, e essas ideias norteadoras serão fundamentais. A primeira coisa que eu queria que você pensasse é que o objeto, a problemática que você já identificou e por isso que você está aí buscando elaborar um projeto de intervenção, ela nada mais é do que uma manifestação da questão social. Ela é uma das formas como que a questão social se expressa. E você talvez ainda não tenha percebido como que essa problemática que você está buscando enfrentar, que tem talvez uma identificação tão no espaço local, tão no contexto que você está inserido e que tem a ver aí com uma micro-realidade, mas ela não pode ser pensada de forma isolada. Ela precisa estar referenciada no contexto mais amplo. Hoje, nós já conhecemos que as expressões da questão social, elas são oriundas das próprias desigualdades que no espaço mais amplo são desencadeadas. O próprio sistema capitalista, dentro daquilo que é exploração, aquilo que é extração de lucro e a busca incessante por aumentar esses lucros, termina criando um quadro de desigualdade. E esse quadro de desigualdade, ele vai se manifestar também no cotidiano. E eu quero te dizer que isso é o que vai caracterizar uma questão social. Então, se você é um assistente social e está buscando construir um projeto de intervenção, eu quero te dizer que o seu projeto de intervenção, ele vai estar traçando um enfrentamento para uma determinada expressão da questão social. E como isso, tem a ver com aquilo que é a matéria de intervenção do assistente social, um profissional que está voltado para a efetivação, para a defesa de direitos, então a segunda ideia norteadora é exatamente aquela que vai estar fundamentando a sua proposta. Para você criar um projeto de intervenção, é necessário que você acumule algum conhecimento a respeito daquela problemática. Nós precisamos romper com aquilo que é o imediatismo, de você ter apenas o conhecimento da sua observação, de perceber que é uma dificuldade, que a sua instituição onde você está ali inserido precisa criar um enfrentamento, mas antes de tudo, você precisa conhecer quais são as políticas públicas que já foram elaboradas, pensadas a nível federal, a nível estadual, municipal, que vem ali propor o enfrentamento dessa problemática. Certamente, se é um problema que você precisa identificar ali na sua instituição, enfrentar, ela já recebeu também um tratamento por parte da política pública. E é importante que a sua intervenção ela esteja alinhada com essa política pública. Porque, pelo menos em termos de informação, o seu usuário precisa conhecê-la. Se você tiver a possibilidade de criar encaminhamentos desse usuário que você vai atender no seu projeto no cotidiano, se você puder encaminhá-lo para essa política pública, criar uma proposta que já prevê esse encaminhamento, é a melhor coisa que possa acontecer. Mas, pelo menos a termos de informação, é importante que você conheça e que esteja no teu projeto também previsto esse encaminhamento. E ter um diálogo com aquilo que é a literatura acadêmica. O seu objeto de intervenção, ele já foi objeto de estudo. Certamente já existem muitos estudiosos, pesquisadores buscando decifrá-lo, conhecer além daquilo que é a sua manifestação imediata. Então é importante que você faça, por meio do levantamento bibliográfico, o conhecimento desses autores. Então, a nossa segunda ideia norteadora é que no projeto de intervenção você já tenha um conhecimento prévio e possa estabelecer o diálogo entre a literatura acadêmica e a política pública.
A nossa terceira ideia norteadora é a concretização de um processo de trabalho. Você que é assistente social, você sabe o quanto que é importante no nosso cotidiano a questão da instrumentalidade, da nossa proposta metodológica, o referencial teórico, aquilo que são as relações que nós estabeleceremos a partir de uma equipe multidisciplinar, a partir de um conhecimento interdisciplinar. Então, eu quero que você entenda que o seu projeto de intervenção, ele vai dizer na prática como que vai ser o seu processo de trabalho dentro daquela instituição que você vai propor esse projeto de intervenção. A nossa quarta ideia norteadora tem a ver com algo que é um conhecimento prévio também, que você precisa ter antes de elaborar o projeto de intervenção. É necessário o resgate histórico do tratamento dado à expressão da questão social a ser enfrentada. Talvez você tenha percebido aí uma demanda que precisa de enfrentamento, mas eu quero te estimular a buscar conhecimento se outros profissionais que passaram por essa instituição também já não proporam algo. Por que até hoje não acontece isso? Quais foram as dificuldades que levaram ao desaparecimento do enfrentamento dessa proposta? E até mesmo em termos mais amplos, no teu município, no estado, o que aconteceu antes de você chegar com o enfrentamento dessa expressão da questão social? Esse conhecimento histórico, primeiramente, vai te fazer também se antecipar àquilo que as outras propostas, terminaram conhecendo, que foi o seu esgotamento e até o seu desaparecimento. E, em segundo lugar, vai fazer com que você também possa estabelecer um link. Obviamente que o processo é histórico e dialético. Algo que já aconteceu, você vai trazer aquilo que é uma nova construção, um novo conhecimento. Mas é muito importante que você conheça essa trajetória histórica do tratamento dado à expressão da questão social que você está propondo no seu projeto de intervenção. E como última ideia norteadora, é importante que você entenda que o seu projeto de intervenção, ele é ao mesmo tempo uma fonte de conhecimento e também um conhecimento empregado. Por quê? Ele é uma fonte de conhecimento porque ele não é estático. À medida que você estabelecê-lo e ele for o seu fio condutor da tua atuação, ele vai cotidianamente te trazer informações e que precisam ser sistematizadas para que você aprenda com a tua experiência. Ao mesmo tempo que, ao elaborar o projeto de intervenção, você está se valendo de conhecimento já construído. Então, não tem apenas no teu horizonte que você vai construir algo que é do seu trabalho, estritamente relacionado àquela intervenção que você está propondo, mas que ela também se constitua em fonte de aprendizado para você, irão depois, e outros também que você está se valendo do conhecimento para elaborar o seu projeto de intervenção, certo? Então, postas essas ideias orientadoras, eu acho que é importante agora iniciar uma outra reflexão. O projeto, ele em si, ele vai se constituir, naquilo que é a sua proposta de operacionalizar algo que, imbuído da sua referencialidade, está ali te movendo a construir. A gente pode dizer que existe embutido naquilo que é a ideia do projeto de intervenção, algo que é o uso de instrumentos, o uso de ferramentas. E isso vai nos remeter à ideia de instrumentalidade
presente no fazer do assistente social. Uma profissão essencialmente interventiva que se concretiza por meio de instrumentos. Como diria, autores dentro do serviço, o tema da instrumentalidade remete à ideia de um modus operandi. Os instrumentos, eles estão muito relacionados àquilo que é uma execução, uma operacionalização, mas essa operacionalização ela não é vazia, ela é recheada de uma intencionalidade. Essa intencionalidade, ela é a referencialidade teórica que municia o uso desse instrumento. E dentro dessa intencionalidade, também tem uma visão de mundo, uma visão de sociedade. Então, eu quero te dizer que o seu projeto de intervenção, ele não é alguma coisa mecânica ou simplesmente um conjunto de procedimentos. Ele tem uma intencionalidade, ele tem um horizonte aonde ele quer chegar, a problemática que ele quer enfrentar e de que forma ele quer enfrentar. E isso vai te dar base para você estabelecer os seus objetivos, que serão, aqueles propósitos que você pretende alcançar. Então, os instrumentos, a gente pode dizer que eles são a parte mais visível de algo que está subjacente na ação profissional. Porque a ação profissional, ela quer chegar a uma transformação de realidade. Ela quer chegar ao enfrentamento daquela problemática identificada e que aquela realidade se transforme. E isso vai ser, ali um motivador para o uso desse projeto de intervenção, dessa proposta elaborada. Uma autora muito importante dentro do serviço social, que é a doutora Yolanda Guerra, num dos seus textos, que está citado lá na nossa referência bibliográfica, ela lembra que o sufixo idade remete à lógica de uma capacidade ou propriedade, que é inerente à profissão. Então, veja bem, não basta que o projeto de intervenção ele seja visto como um instrumento, mas ele precisa ser um instrumento do assistente social. Assim, não basta olhar para a sua operacionalização. É necessário perceber que o projeto profissional reveste o agir e, consequentemente, o projeto societário que almeja. Então, olha só, o seu projeto de intervenção, ele vai estar ali definindo a sua operacionalização, como que você vai atingir aquela problemática, mas mais do que isso, vai revelar como que o assistente social age dentro daquele enfrentamento. E, obviamente, isso precisa estar vinculado ao projeto ético-político, porque o projeto ético-político profissional, ele já aponta para um projeto de sociedade em que a cultura dos assistentes sociais tem buscado a partir de uma matriz crítica. E nós finalizamos esse entendimento dizendo que os projetos societários são fortalecidos por projetos profissionais. Então, finalizando aqui nosso entendimento, o projeto de intervenção ele vai revelar um determinado projeto profissional. Se está vinculado a essa proposta ético-política, que informa os assistentes sociais desde os anos 80, e mais do que isso, vai estar revelando como que esse projeto profissional também vem no sentido de fortalecer projetos societários. Porque você já tem aí participado dos debates, daquilo que a literatura dos assistentes sociais tem apontado. Não basta ter um projeto de sociedade, você precisa também atuar no seu cotidiano profissional para alcançar esse projeto de sociedade. Se nós falamos de uma sociedade justa, democrática, sem desigualdade, nós precisamos entender que isso precisa estar no cotidiano do nosso projeto profissional. E assim, o projeto de intervenção que nós vamos elaborar também precisa estar alinhado com esse entendimento.
Bom, espero que para você isso tenha ficado assim bem claro e que agora a gente possa entrar naquilo que é a composição do nosso projeto de intervenção. Agora sim, postas as ideias iniciais, nós vamos estar trabalhando com aquilo que é a redação do projeto de intervenção. Bom, em primeiro lugar, né, nós vamos fazer uma apresentação. Bom, eu digo em primeiro lugar porque é o que vem primeiro, mas ela vai terminar sendo a última coisa que você vai escrever. Por quê? Essa apresentação, ela se constitui uma introdução daquilo que o leitor do seu projeto de intervenção vai ter. Então, você vai criar ali, em linhas gerais, o que aquela proposta está trazendo. Então, você vai dizer: esse é o projeto de intervenção que visa construir um caminho orientador para a prática profissional no enfrentamento de determinada expressão da questão social. Bom, aqui está uma sugestão de redação e que pode ser aí ampliado, certo? Para que você possa compor a sua apresentação. O mais importante é você ter o entendimento que ela vai se constituir aqui as linhas gerais de apresentação do seu projeto de intervenção. Quem lê a sua apresentação tem que ter uma ideia do que ele vai ler agora na sequência. E feita, né, a apresentação, você vai trazer aí as justificativas. As justificativas seriam as razões que levam você a fazer esse projeto de intervenção. Então, eu aponto aqui 3 razões que você pode estar ali descrevendo no seu projeto. Primeiro, as razões profissionais. Por que o assistente social ia criar uma proposta de sistematização, de enfrentamento dessa problemática que você está propondo? Se você, por exemplo, estiver buscando um projeto de intervenção para trabalhar com crianças, né, em situação de rua, você precisa ser explícito. Por que o profissional de assistente, o assistente social, o profissional de serviço social atuaria com essa demanda? Então, você vai buscar aí, né, aquilo que são as referências. Você lembra que eu falei da ideia norteadora da literatura acadêmica e da política pública? Então, você vai se valer desse entendimento para você mostrar aí as razões profissionais que apontam para um projeto de intervenção tal qual você está buscando. Eu citei aqui o exemplo da criança em situação de rua, mas o seu projeto de intervenção ele pode ter uma demanda variada, né? Uma demanda que seja, por exemplo, lidar com mulheres, né, que estão buscando uma reinserção no mercado de trabalho. Pode ser uma proposta que leve ao protagonismo daquilo que é uma comunidade. Então, você que, né, vai definir dentro daquilo que são as razões profissionais para estar propondo esse projeto de intervenção. E uma outra sugestão é que você também busque motivações institucionais. Bom, qual instituição que você está inserido? Qual seria as razões dessa instituição propor esse projeto de intervenção? Então, seria aí o momento de você dissertar sobre isso. E para a sociedade? Que contribuições, o que a sociedade busca com o enfrentamento de uma proposta tal qual você está aí elaborando? Então, veja bem, você pode partir aqui da minha sugestão, né, de apontar razões profissionais, institucionais, da sociedade, e ali você vai estar demonstrando uma justificativa para a sua proposição aí de um projeto de intervenção. Depois, nós vamos partir para os objetivos. Os objetivos, ele primeiramente tem que ser um objetivo geral. O que o seu projeto pretende alcançar?
E veja bem, um objetivo do projeto de intervenção nunca é, por exemplo, conhecer. Quero conhecer a realidade das mulheres do bairro, do entorno da instituição. Não, você não vai conhecer. Por quê? Isso seria uma proposta investigativa. Você precisa enfrentar algo. Então, o seu objetivo geral vai no sentido de, né, construir uma proposta de enfrentamento para a dificuldade das mulheres da instituição que se vincularem ao mercado de trabalho. E lembre-se disso, precisa ser uma proposta de efetivação, de enfrentamento. E os objetivos específicos são objetivos secundários, mas que estão relacionados ao objetivo geral. Bom, partindo dessa ideia, né, de construir estratégias de inserção de mulheres no mercado de trabalho, quais seriam os objetivos específicos? Fazer, né, por exemplo, com que essas mulheres ela possam ter, né, subsídios de manutenção da sua família, de contribuir para a renda doméstica. Então, assim, são objetivos que estão relacionados ao objetivo geral e que virão assim de uma forma secundária ao você elaborar a sua proposta. Eu te oriento que você estabeleça pelo menos 3 objetivos específicos, porque você vai estar buscando outras utilidades daquilo que é o seu projeto de intervenção, né? Dentro do objetivo maior, você vai estar estabelecendo 3 grandes outros alvos que você vai ter com sua proposta. E feito aí os objetivos, né, que são mais qualitativos, de uma transformação de uma realidade de uma forma mais qualitativa, agora você vai entrar naquilo que é a proposição das metas. As metas, elas estão relacionadas ao objetivo. Bom, se o objetivo do nosso exemplo aqui é criar estratégias de vinculação das mulheres, né, para a geração de renda, então você precisa estabelecer uma meta, né? Quantas mulheres você quer ver vinculada ao seu projeto? Qual renda que você pretende que essas mulheres, ao término do projeto, elas tenham tido como ganho? Então, são metas quantificáveis e as metas são os resultados que se esperam alcançar em números. Então, veja bem, se os objetivos eles são qualitativos, as metas nós podemos definir como algo quantificável que o seu projeto vai alcançar. E agora a gente vai entrar em outras etapas do nosso projeto aqui de intervenção. Agora nós vamos falar da problematização ou fundamentação. Do projeto de investigação se chama fundamentação teórica. Mas você pode estar se perguntando, mas no projeto de investigação, de intervenção, também vai ter uma problematização? Sim, se lembra que para o assistente social existe aquilo que é a referência teórica e metodológica? Então, se você está preocupado em estabelecer uma prática, um fazer profissional, você precisa estar referenciado por uma teoria. E é aqui que você vai buscar, né, vai demonstrar as suas referências teóricas. É também um diálogo com os autores, com aquilo que são, né, as políticas públicas estabelecidas, o marco legal. Então, é o momento de você demonstrar o seu conhecimento sobre a problemática que você deseja uma intervenção. E, posteriormente, virá a metodologia. Essa sim, né, é a etapa propriamente dita do projeto de intervenção, porque aqui você vai estabelecer o passo a passo. Você tem que pensar desde o primeiro momento, né, do momento que se chega ali diante do serviço social, diante da intervenção, que a demanda surge, até
até o escoamento da demanda, até o momento final. Não se preocupe de estabelecer várias etapas. O mais importante é que você entenda o que cada pessoa vai fazer dentro da sua proposta, o que em termos profissionais vai ser oferecido, vai ser ali trabalhado junto às pessoas. Pense na relação com outros profissionais, como que dentro da instituição vai ter ali a relação com outros profissionais, outros saberes. Pense em como vai acontecer o encaminhamento para a rede, no sentido de criar também um suporte, um apoio para o seu trabalho. Então, seja minucioso naquilo que é o estabelecimento dessas etapas. E crie momentos, também de realimentação, onde você vai fazer uma avaliação do seu projeto e fazer com que ele tenha também aprimoramentos, porque é muito importante. À medida que você vai estabelecendo uma etapa para outra, defina uma avaliação com o usuário, uma avaliação profissional, para saber se realmente pode avançar em termos de etapa do seu projeto de intervenção. E, tendo essas etapas claras, você vai poder definir o cronograma. O cronograma é a realização dessas etapas de uma forma cronológica, temporal. Como que mês a mês, ano a ano. Algumas pessoas elas me perguntam assim, mas olha, eu quero criar um projeto de intervenção, de existência daquela proposta. Eu não quero ter um tempo. Mas olha, vamos pensar. Se você estabelecer algo que é assim, que se realize durante um ano, no próximo ano, você vai poder começar também lá do primeiro momento e o usuário que já estiver assim avançando, você pode criar um momento de desdobramento ou até mesmo de voltar, e aí ter ali já aprimoramentos, aperfeiçoamentos da sua proposta a partir daquilo que você criou como conhecimento, tanto do aspecto profissional quanto também da transformação do usuário. Por isso que é importante ter aí momentos de avaliação. E no cronograma, esses momentos de avaliação também vão estar presentes, certo? E nós vamos finalizar o nosso projeto de intervenção criando aquilo que são os recursos, demonstrando que recursos o seu projeto usará para sua execução. E aí você vai pensar em recursos humanos, materiais e financeiros. Bom, os recursos humanos serão os profissionais que atuarão, Defina ali a atuação do profissional, se você for usar o estagiário, se for uma equipe multidisciplinar. Então, é muito importante estabelecer ali que recursos o seu projeto vai poder contar. Os recursos materiais, desde material de escritório, equipamentos, salas, isso tudo precisa ser bem listado para que você tenha certeza que tudo que você precisa, você tem. E o que não tiver, o recurso financeiro também vai poder criar. Por quê? Você precisa ter um somatório de quanto custa o seu projeto. Mesmo se está inserido ali dentro de uma instituição, quanto custa a realização desse projeto para a instituição? E aí pode pensar até em termos dos salários, daquilo que são os gastos indiretos. Precisa estar tudo listado para que você conheça o quanto custa esse projeto. E até mesmo para envio a instituições financiadoras. E finalizando mesmo o projeto, você vai trazer as referências. Existem as referências que você já usou na fundamentação, na problematização, na metodologia. Então, tudo isso vai estar presente aí nas suas referências bibliográficas. Não esqueça nenhuma, porque para o leitor é como o seu projeto vai estar sendo informado, certo?
Bom, eu acredito que a gente tenha passado por todos os momentos do projeto de intervenção. Você que foi escrevendo, à medida que nós estivéssemos aqui explicando, você já tem aí uma construção do seu projeto de intervenção. Caso você deseje, você poderá estar enviando juntamente com as perguntas que vão aí avaliar o seu conhecimento, o seu aprendizado a partir aqui do nosso curso. Eu estabeleci aqui 3 perguntas que eu gostaria que você me enviasse por e-mail, essas respostas, e eu vou